Exercício 5, pessoal. Esse exercício 5, eu vou resolver ele de forma diferente como o livro pede, tá entendendo? Então eu vou tentar colocar uma anotação mais nossa, né? Ele tem o seguinte enunciado: determine os momentos de inércia e x', ou seja, quando eu coloquei o x', significa dizer que eu quero em relação ao centroide. E y', também em relação ao centroide, da superfície mostrada da figura em relação aos eixos centroides, paralelo e perpendicular ao lado AB, respectivamente. Então, pessoal, nesse caso aí, nós temos que primeiro determinar o centroide dessa figura, ok? Então, a gente vai ter que estabelecer uma referência, um eixo XY, ok? Eu preciso de uma referência no centroide para determinar o centroide, né? Ó, que é aquele eixo x e y. E aqui ele colocou o x e y em relação ao centroide. Então eu vou mudar um pouquinho. O que é que eu vou fazer? Vou criar um sistema de referência meu, que vai ser esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o eixo x, né? Ó. E aqui em A vai ser a origem, ou seja, aqui eu vou ter o eixo y, ok? Então esse é meu sistema de referência, por isso que eu no enunciado eu tirei o x e o y e coloquei x' e y', porque nós já sabemos que quando tem x', y' é com relação ao centroide. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Em relação ao centroide, o que é que eu vou fazer? Para achar o momento de inércia em relação ao eixo x e ao eixo y, o que é que eu vou fazer? Eu irei determinar primeiro quais são as figuras que eu vou trabalhar, beleza? Então vamos trabalhar, pessoal, com várias formas diferentes. A minha ideia, vou trabalhar com a figura toda, ok? Ó, então eu vou trabalhar com esse retângulo todo. Esse retângulo vai ter quanto? 90 de base e 13 mais 95 mais 25, né? Quando você soma dá 133, ok? 133 de altura. Então perceba que é fácil nós determinar um momento de inércia em relação a x e é fácil a gente determinar um momento de inércia em relação a y, né? Ó, então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar o momento de inércia em relação ao eixo x, que é esse aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a figura toda, ou seja, esse retângulo de 90 de base, 133 de altura. Aí depois vou retirar essa figura aqui, ó, esse retângulo aqui, ó, que eu vou chamar de retângulo 1, ok? E depois vou retirar esse retângulo 2, ok? Olha como é fácil. Então vamos lá, pessoal. Entender a estratégia? Vou pegar a inércia da figura toda, depois retiro a figura 1, depois retiro a figura 2, ok? Então, em relação ao eixo x, a figura toda tem inércia de quanto? Em relação ao eixo x, o eixo está passando pela base, pessoal, ok? Então, eu já sei qual é o momento de inércia, aquela tabelinha. Vai ser a base vezes a altura ao cubo dividido por 3. Cuidado, pelo amor de Deus. Ah, professor, não é 12 não. 12 se estivesse passando pelo centroide, né? Nós já vimos isso. Então note que vocês precisam fazer muito exercício, porque isso aqui é muito fácil, mas se vocês não praticarem, não adianta, ok? Então vamos lá. Da figura toda, o momento de inércia vai ser o quê? 90, que é a base, vezes 133 ao cubo, que é a altura, isso em relação ao eixo x, dividido por 3, porque o eixo x ele está passando na base da figura, ok? Pronto, agora vamos retirar a figura 1, né? E vamos retirar a figura 2. Então a inércia da figura 1, pessoal, perceba que essa figura 1 não passa nem na base, o eixo x não passa na base, também não passa no centroide. Então eu sou obrigado a utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então vai ser o que? Menos. Aí aqui eu vou trabalhar com o teorema dos eixos paralelos com relação à figura 2, ok? Então vamos lá. A distância do eixo x até o centroide da figura. Então para você calcular essa distância, pessoal, você vai pegar o que?
vai pegar esse 95, vai dividir por 2, porque o centroide dessa figura está no meio de 95, e depois você vai somar quanto, pessoal? Vai somar 13, ok? 95 dividido por 2 mais 13. Quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 60,5. Então, isso aqui ao quadrado vezes a área, que vai ser 95, que é a altura, né, ó, vezes a base, que vai ser o que? 90 menos 13. Ou seja, essa distância daqui para cá vai ser 90 menos 13, ok? Então, 77. Beleza? Então, você já sabe a altura e a base. Então, por isso que agora o segundo passo do teorema dos eixos paralelos é você somar com o momento de inércia, né, em relação ao centroide da figura. Ou seja, vai ser a base dela, ou seja, 77 mais 77 vezes a altura 95 ao cubo dividido por 12. Então, pessoal, perceba que isso aqui foi a figura toda, né, o retângulo todo. Agora eu estou retirando uma inércia da figura 1, beleza? Agora vamos retirar quem? A figura 2. Então, ó, menos, aí aqui eu vou utilizar o teorema dos eixos paralelos. A figura 2 é essa aqui. Eu já sei que a base dela vai ser quanto, pessoal? Vai ser, presta atenção, 90 menos 33. Ok? Então, 90 menos 33 vai ficar 57. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos. Como é que eu faço para achar o centroide dessa figura 2? A metade de 25. Sendo que quando eu estou calculando em relação ao eixo X, vai ser a metade de 25 mais 95 mais 13, pessoal. Ok? Então, quando você calcular na calculadora, vai ficar 120,5. Então, mais 120,5 ao quadrado vezes a área, que vai ser 25, né, ó, vezes essa distância, que é 57. Então vai ser o que? 57 vezes 25. Beleza? Mas agora o momento de inércia em relação a essa figura 2 com o eixo passando pelo centroide. Ou seja, vai ser a base, que é 57, vezes 25, que é a altura ao cubo, dividido por 12. Então vai ser o que, pessoal? 57, que é a base, vezes 25 ao cubo, dividido por 12. Então, pessoal, isso aqui é o momento de inércia em relação ao eixo X. Usando a estratégia de que pego a figura toda, né, ó, retiro a figura 1, depois retiro a figura 2. Então, esse cálculo que nós fizemos agora é retirando a figura 2, ok? Vou ter que colocar aqui, ó, retirando 1 e aqui o retirando 2. Pessoal, façam exercício, ok? Quando você usa a calculadora, vocês vão encontrar o momento de inércia em relação ao eixo X igual a 1,75716 vezes 10 a 7 milímetros a 4. Ok? Esse é o momento de inércia em relação ao eixo X. Professor, eu posso utilizar uma outra estratégia? Pode utilizar uma outra estratégia. Por exemplo, eu posso trabalhar aqui, ó, presta atenção, ó, o meu eixo X. Então, eu posso trabalhar e dividir essa figurinha em 3 figuras. Vamos dividir em 3 figuras. Ok, ó. Aqui vai ser uma figura 1. Note que é outra estratégia. Pelo amor de Deus, não vão confundir com a primeira, não. Aqui vai ser uma figura 1. Aqui vai ser uma figura 2. E aqui vai ser uma figura 3. Ok? E eu vou trabalhar com o quê? Com a inércia dessas figuras. Beleza? Uma outra forma. Então, o momento de inércia, utilizando essa outra estratégia, vai ser o quê?
momento de inércia da figura 1, mais o momento de inércia da figura 2, mais o momento de inércia da figura 3. E somente isso. Mas percebam, pessoal, que a figura 1 e a figura 2, né, a figura 1 e a figura 2, o que acontece com relação ao eixo X? O X está passando pela sua base. Então é só eu identificar a base, a altura, né? E colocar a base, a altura ao cubo dividido por 3, porque o eixo está passando na base. Já a figura 3, o eixo não está passando nem na base, nem no centroide. Então vou ter que utilizar o teorema dos eixos paralelos, ok? Então vamos lá, ó. Isso aqui vai ser igual a quê? Qual é o momento de inércia da figura 1? Ah, professor, a figura 1 está aqui, ó. Eu tenho uma base de quanto? De 90 menos 13, ou seja, 77, e uma altura de 13. Então vai ser o quê? 77, que é a base, vezes 13 ao cubo sobre 3. Beleza. Ok? E a figura 2 também está passando na base. Olha a figura aqui, assentada na base, ou seja, assentada no eixo X. Ah, professor, então vou utilizar o que? A base dessa figura é quanto? É 13. E a altura vai ser 133. Ok? Então vai, ó, mais 13, que é a base, vezes 133 ao cubo sobre 3. Beleza. Só falta aqui agora da figura 3. A figura 3, pessoal, não passa nem na base e também não passa no centroide. Então tem que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então isso aqui vai ser igual a mais, ok? Vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos. A distância do centroide dessa figura até o eixo X vai ser o quê? Primeiro você vai pegar metade de 25, né? Ó, o centroide está aqui, isso é um retângulo, a metade está aqui, ó. Então é a metade de 25, né? Ó, que vai ser 12,5. Esse 12,5 você vai somar mais 95 mais 13, que é a distância D até o eixo onde você está calculando o momento. Tá entendendo? Então quando você coloca na calculadora, pessoal, você vai encontrar 120,5, né? Então vamos lá. 120,5 ao quadrado vezes a área dessa figura, ou seja, isso aqui, pessoal, é 33. Como aqui é 13, então vai ser 20 por 25. Então, 20 vezes 25 é a área da figura, mais o momento de inércia em relação ao centroide dessa figura, que tem uma base de quanto, pessoal? De 20 e uma altura de 25. Então vai ser o que, pessoal? 20 vezes 25 ao cubo dividido por 12. Ok? Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, o que vai achar o momento de inércia em relação ao eixo X, vocês vão encontrar 1,7537316 vezes 10 a sétima milímetros a quarta, ou seja, o mesmo valor, ok? Então era bom você já, antes de resolver um exercício desse, e verificar qual é a melhor estratégia que eu tenho para resolvê-lo, beleza? Então note que não é difícil. Vamos trabalhar agora com o momento de inércia em relação ao eixo Y. Aí o que é que vai acontecer? E professor, o que era a base lá em X vai passar a ser altura agora em Y, e o que era a altura lá em X vai ser base aqui, né? Ó. Então, pessoal, para vocês, qual é a melhor estratégia? Ah, professor, eu estou achando... Vamos fazer das duas formas. Vamos calcular a figura toda e depois vamos retirar o que não tem. Ou seja, vamos trabalhar a figura como sendo toda, da mesma forma que nós utilizamos aqui nesse processo. Beleza? Então, vamos lá. O momento de inércia em relação ao eixo Y vai ser igual à figura toda. Ou seja... a figura toda em relação ao eixo Y vai ter uma base de quanto? De 133. E agora vai ter uma altura de quanto? De 90. Beleza? Então perceba que vai ser o contrário disso aqui, ó. Então vai ser o que? 133 vezes 90 ao cubo dividido por 3. Por quê? Porque o eixo Y está passando na base dela. Ok, pessoal? Beleza.
Então, vamos agora o que, pessoal? Retirar a figura 1, né, ó, e vamos depois retirar a figura 2, beleza? Essa figura 1, a base dela é quanto? É 95. E a altura passa a ser quanto? 1,77. Né, ó? Então, note que ocorre o inverso do que a gente fez. O que falta a gente saber qual é a distância, porque eu tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos, porque essa figura 1 não está passando nem na base e muito menos no centroide. Então, tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. E eu vou ter que retirar, porque essa figura não existe. Então, menos o momento de inércia dessa figura, né? Onde eu vou utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então vamos lá, pessoal. Se você pegar a metade de 77 e somar com mais 13, você tem a distância dessa figura em relação ao eixo Y, ok? Então vai ser, ó, 51,5, né? Ó, essa é a distância do centroide da figura 2 até o eixo Y, 51,5 ao quadrado vezes a área dessa figura, que é quanto? 95 vezes 77, ou seja, 77 vezes 95, ok? Mais um momento de inércia em relação ao centroide. Note que aqui, pessoal, já dá o que é a base e já dá o que é a altura. Você tem que ter cuidado, né? Então é sempre bom você colocar sempre numa ordem. Então o momento de inércia vai ser o que? A base, que nesse caso aqui em relação ao eixo Y, vai ser 95. Então vai ser 95 vezes 77, que vai ser a altura, né, ao cubo, dividido por 12. Perceba, pessoal, que vai ser o que? O contrário que nós admitimos no eixo 1. O que vai diferenciar é apenas a distância D, ó, mas a área é o mesmo. A distância em relação ao eixo, aqui nós calculamos a distância em relação ao eixo X, e aqui nós calculamos a distância em relação ao eixo Y. Ok? Beleza, então aqui eu tenho que toda, então essa parte foi colocar toda, e aqui eu estou retirando quem? O 1, então retirando o 1, beleza? Então vamos lá, vamos agora retirar o 2, então menos, né, ó, a figura 2 é esse aqui, então quando você vai atrás do centroide da figura 2, vai ser o que, pessoal? Você vai pegar o 99, vai tirar 33 e vai dividir por 2, ok? Aí esse valor você vai somar com 33, beleza? Quando você colocar na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 61,5. Então vai ser o que, ó? 61,5 isso ao quadrado vezes a área, né, pessoal? Que a área vai ser o que? 25 vezes 57, que é a diferença de 90, tá entendendo? Ou seja, você vai pegar 95, 90 menos 33, dá 57, ok? Aí vai ficar, ó, 57 vezes 25, ou seja, 57 vezes 25, mais o momento de inércia em relação ao centroide, né? Em relação ao eixo X, ó, em relação ao eixo Y, né? Ó, ok? Quem é a base? 25. Quem é a altura? 57, ok? Então a base 25 vezes 57 ao cubo dividido por 12. Beleza, pessoal? Vocês vão lá na calculadora, fazem os cálculos, vocês vão encontrar o momento de inércia em relação ao eixo Y igual a 3,528 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Ok, pessoal? Então achamos o momento de inércia em relação ao eixo Y. Professor, eu posso trabalhar de outra forma, né? Já que eu tenho, presta atenção, eu tenho
as três figuras, né, ó, eu posso colocar de forma que as três figuras têm a base passando pelo eixo Y. Note que já vai ser outra estratégia, né, ó. Eu vou até pegar aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figurinha aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa figurinha aqui, ó. Perceba que eu rachurei, essa figurinha, a base dela tá passando no eixo Y. Se eu posso pegar essa figurinha aqui, ó, essa figurinha agora também, pessoal, vou até colocar um rachurado diferente, ó. A base dela está passando pelo eixo Y. E depois vou pegar essa figurinha aqui, ó, que a base dela também está passando pelo eixo Y. Então perceba, pessoal, que as três figurinhas que eu rachurei de forma diferente, todas estão passando com a base no eixo Y. Então é sempre o que? Base vezes altura ao cubo dividido por 3. Então, pessoal, perceba que essa estratégia que eu estou adotando, além dela ser rápida de fazer, ela é mais direta, tá entendendo? Então, eu, utilizando o teorema dos eixos paralelos, eu corro uma probabilidade maior de errar do que nessa forma mais simples. Então, essa estratégia vocês têm que ter. Então, vamos calcular nessa nova estratégia, onde eu coloquei as figuras que estão todas elas com a base sobre o eixo Y. Creio eu que aí dá para perceber, né, que eu rachurei de forma diferente. Então vamos lá, vamos trabalhar isso aqui para diferenciar. Vou trabalhar isso aqui com a figura alfa, aqui com a figura gama, isso beta, e aqui com a figura gama, só para diferenciar, ok? Então vamos lá. Se eu quero calcular dessa forma, o momento de inércia em relação ao eixo Y vai ser igual a quem? O momento de inércia em relação a alfa, mais o momento de inércia em relação a gama, a beta, mais o momento de inércia em relação a gama, ok? Então vamos lá, pessoal. Em relação a alfa, ó, note que você já sabe qual é a altura desta figura, né, ó? E a base também. Em relação ao eixo Y, a base é quanto? É 13. E a altura é quanto? É 90. Então vai ser o que? Em relação a alfa vai ser o que? 13 de base vezes 90 ao cubo, que é a altura, dividido por 3. Não, porque o eixo, o Y, está passando na base. Essa figura beta aqui, ó, quem é a base? Ah, professor, a base eu estou vendo que é 95. E a altura é quanto, pessoal? É 13. Então, mais 95 vezes 13. Eu errei aqui. Só um momentinho para ficar bem bonitinho. Então, isso aqui é 13. Pronto. Fazer do jeito que eu consigo. Ó, vezes 13 ao cubo. Ok? Dividido por 3. E por último, essa aqui, que tem base quanto, pessoal? 25, ó. E a altura quanto? 33. Então, mais 25 de base vezes 33 ao cubo, dividido por 3. Beleza, pessoal? Então, quando vocês colocam isso na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 5,28. Vocês vão encontrar o mesmo valor que nós determinamos anteriormente, ou seja, 3,528 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Ok, pessoal? Beleza. Então, pessoal, vamos fazer agora o que é que eles estão pedindo, que é o momento de inércia em relação ao centroide. Então, eu trabalhei com o momento de inércia em relação ao eixo x e y, mas para vocês terem essas estratégias para tornar o cálculo mais fácil, ou seja, diminuir a probabilidade de vocês errarem o cálculo. Beleza? Então vamos determinar agora o momento de inércia em relação ao centroide. Para isso eu tenho que determinar o centroide. E para eu determinar o centroide eu tenho que ter um sistema de eixo de referência. Perceba que eu coloquei o eixo X e o eixo Y
Agora sim eu tenho um sistema de referência que eu tenho que adotar. Então vamos, pessoal, determinando o centroide. Então vou colocar aqui uma folhazinha, que essa aqui não vai dar não. Então vamos lá. Determinando o centroide. O centroide, ou seja, a coordenada, né? Ó, centroide. Beleza? Então, para eu determinar o centroide, eu tenho que ter o seguinte: vou trabalhar com a figura, ok? Tendo essa figura, vou achar a sua área, ok? Vou achar o x do centroide dessa figura, o y do centroide dessa figura. Aí eu vou fazer o x vezes a área, ok? E depois eu vou fazer o y vezes a área. Beleza? Então vamos trabalhar. Qual vai ser a nossa estratégia? Deixa eu baixar aqui para a gente trabalhar. A minha estratégia é fazer o seguinte: vou trabalhar com essa figurinha aqui, ó, ok? Ou seja, vou até colocar um quadradinho aqui bem pequenininho. Depois eu vou trabalhar com essa figura aqui bem grande. Ó, pessoal, até colocar aqui do lado, ok, ó. Então, e depois vou trabalhar com essa figurinha aqui, ó. Sendo que aqui vai ser essa figurinha 1, aqui vai ser essa figurinha 2 e aqui vai ser a figurinha 3. Beleza? Então, eu montei aqui de forma que elas fiquem conectadas, de forma que você consiga verificar. Essa parte aqui é essa aqui, que está do lado dessa aqui, por isso que eu coloquei ela do lado, ó. E os valores vão estar nessa setinha. Então, vamos lá. A área dessa figura, desse retângulo menor aqui, vai ser quanto? Vai ser 20 vezes 25. 20 vezes 25. Isso é a área desse retângulo, ok? A área desse espigão aqui, ó, que está em pé, vai ser o que? 13 vezes 133, beleza? Então vai ser 13 vezes 133. E a área desse pequeno vai ser o que? 77, né? Que é 90 menos os 13, aqui, ó, 77 vezes 13. Beleza? Então as áreas é bem fácil de determinar, né? E já consigo determinar ela, né? Essa área, quando você somar isso aqui tudinho, vai dar 3.230 milímetros quadrados. Então, beleza. Então, vamos para adiante. Vamos lá. O x dessa figura 1 aqui, ó, né, ó. Então, o x vai ser o que, pessoal? A metade de 20, né, ó, porque eu vou pegar isso aqui, ó, essa espessura aqui, como aqui é 13, então 33 menos 13 fica 20. Então, a metade de 20 é 10. Então, tem um 10 aqui, ó. Como eu estou calculando em relação ao sistema de eixo, a esse 10 eu tenho que somar quanto? 13, né? Ó, então vai dar 23, ok? 23. Então o centroide em relação ao x dessa figura está 23. E em relação a y, ou seja, a distância que faz em relação ao eixo x, vai ser o que? A metade de 25 mais 95 mais 13, ok? Então quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar 120,5. Beleza? Pronto. A figura 2, que é esse espigão aqui, ó, tá vendo? Esse espigão aqui, ó. Qual vai ser o x dele? Ah, professor, o x é fácil, é a metade de 13. Não, porque não tem a espessura de 13, então o x igual a zero aqui. Então a metade de 13 é quanto? 6,5. Ok? Então 6,5. E o y dele? Ah, professor, é metade de 33, 133. Não, a metade de 133 vai ficar 66,5. Aí vamos agora para esse aqui, ó. Cuidado com esse aqui, ó. Essa figurinha aqui, ó, que é somente essa mesa aqui, não é essa alma toda, vai ser o que, pessoal? Vou pegar a metade de 77, né, ó. Então, metade de 77 e vou somar com 13, ok? Quando vocês vão na calculadora, vai dar 51,5.
E y vai ser o que? A metade de 13, que vai ser 6,5. Ok, pessoal? Então aqui agora é somente nós preenchermos essa tabela, ok? Então eu vou só colocar os valores que eu achei de forma bem rápida para a gente não perder tempo. Então aqui deu 1,15 vezes 10 à quarta. Aqui deu 6,025 vezes 10 à quarta. Aqui deu 1,12385 vezes 10 à quarta. Aqui deu 1,1498 vezes 10 à quinta. Aqui deu 5,15515 vezes 10 à quarta. E aqui deu 6,5065 vezes 10 à terceira. Então, para isso, para eu determinar o centroide, eu preciso determinar o que, pessoal? Esse somatório aqui, ó, o somatório de x vezes a, ele deu quanto? 7,429 vezes 10 à quarta, aqui é milímetros cúbicos. E o somatório do y vezes a área deu 1,81735 vezes 10 à quinta milímetros cúbicos. Beleza? Então pronto, pessoal. Se eu tenho a área, se eu tenho o somatório x vezes a área, e se eu tenho o somatório y vezes a área, eu consigo determinar o x do centroide. Então o x do centroide vai ser igual ao somatório do x vezes a área dividido pela área. Isso aqui vai ser igual, quando eu substituo os valores, ou seja, 7,429 vezes 10 à quarta milímetros cúbico dividido por 3.230 milímetros quadrado. Corta esse quadrado com esse ao cubo aqui, ó. Então x do centroide deu 23 milímetros, ok? Se eu quero saber qual é o y do centroide, então esse aqui é o x do centroide. Não, se eu quero saber o y do centroide, esse y do centroide vai ser o somatório de y vezes a área dividido pela área. Então isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser 1,81735 vezes 10 à quinta milímetros cúbicos dividido por